Introducción a fenómenos de transporte, módulo 3, aula 3.4, ministrada por la profesora Caridad Noda Pérez. Tópicos da aula. Introducción à convecção é o tema que é do módulo 3. Vamos tratar nesta aula camada limite térmica turbulenta e as equações da camada limite. Esta aula foi preparada usando o capítulo 6 do Encropera de Birman e Lagin, Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. E todas as figuras e tabelas apresentadas nessa aula foram tomadas desse capítulo do livro. Então, vamos falar sobre a camada limite térmica turbulenta. Então, nós temos aqui uma figura que ela está, que eu tenho aqui, a posição X na placa, e deste lado eu tenho o coeficiente de transferência de calor e a espessura da camada limite. A camada limite térmica, ela cresce no sentido do escoamento. A gente vê que ela vai crescendo no sentido do escoamento, e o gradiente, então, de temperatura em X não igual a zero, também cresce no sentido do escoamento. Desculpe. Então, vamos então agora falar sobre a camada limite térmica turbulenta. Então, primeiro, nós temos aqui uma figura que mostra a posição na placa X e a coeficiente de transferência de calor e a espessura da camada limite. Então, nós temos a espessura da camada limite e o coeficiente de transferência de calor em função de X, em função da posição X. Então, nós vemos que a camada limite térmica, ela cresce no sentido da posição, no sentido do escoamento. Já o gradiente de temperatura em Y igual a zero e o coeficiente de transferência de calor, ele diminui no sentido do escoamento. Então, o coeficiente de transferência de calor ele diminui no sentido do escoamento. Mas a turbulência, ela promove gradientes de temperatura e um aumento do coeficiente de transferência de calor na região de transição. Por quê? Porque nessa região de transição a turbulência induz a mistura. E então, aumento da camada limite e também aumento do coeficiente de transferência de calor para um valor elevado, por causa da indução à mistura. Então, e reduz, então, a importância da condução devido às moléculas paradas no Y igual a zero, e a difusão na determinação, então, da espessura da camada limite. Então, é possível, então, a importância então, da condução e difusão em Y igual a zero, ela é reduzida devido à presença da camada limite turbulenta, na qual faz com que o coeficiente de transferência de calor aumente consideravelmente, com o aumento da posição X. Então, na camada limite de velocidade, vamos falar das equações da camada limite. Então, vamos falar das equações da camada limite de velocidade, camada limite térmica e a camada limite de concentração. A camada limite de velocidade, aqui nós temos as três: camada limite de velocidade, camada limite de concentração e a camada limite térmica, apresentadas aqui. E cada uma delas tem seus respectivos perfis de concentração, temperatura e perfil de velocidade. Então, camada limite de velocidade, diferença da velocidade do fluido na corrente livre e a velocidade nula na superfície. Essa é a camada limite de velocidade, vai ter a diferença da velocidade do fluido na corrente livre com a velocidade do fluido na superfície, que é nula. Já a camada limite térmica, ela me vai dar a diferença entre a temperatura do fluido e a temperatura na superfície, na corrente livre, do fluido na corrente livre, está infinito, e a temperatura na superfície. E a camada limite de concentração, ela me está dando que a diferença entre a concentração na corrente livre, diferença entre a concentração na corrente livre, seja infinito, e a concentração na superfície da placa, ou do sólido. Então, as equações, então, do camada limite para o escoamento laminar, então, eu tenho movimento de fluido, no escoamento laminar, movimento de fluido, coexistem gradientes de velocidade, temperatura e concentração que devem obedecer às leis da natureza. Então, em cada ponto do fluido devem ser satisfeitas as leis de conservação de massa, de conservação de energia, de conservação das espécies e a segunda lei de Newton.
Então, assim, no desenvolvimento das equações da camada limite, serão feitas algumas restrições. Por exemplo, na segunda lei de Newton para o movimento, as forças de corpo serão desprezíveis. Então, x e y de forças de corpo serão iguais a zero. Na conservação da energia, sem geração de energia térmica, então a taxa de geração de energia térmica será igual a zero. E na conservação das espécies, o escoamento não reativo, é decir, que não tenho taxa de geração de massa. Então, espessura das camadas limites. A espessura da camada limite nós temos que tomar em conta que ela é muito pequena em relação ao tamanho sobre as quais ela se desenvolve. Então, a velocidade, a temperatura e a concentração em X, elas vão mudar de seus valores na superfície para os valores da corrente livre nessas distâncias muito pequenas. Então, o que eu vou ter são gradientes normais da superfície muito maior do que os gradientes ao longo da superfície. Então, eu vou ter que o gradiente de velocidade em x, ele vai ser muito menor que o gradiente de velocidade em y. Já o gradiente de temperatura em x também vai ser muito menor do que o gradiente de temperatura em y, e o gradiente de concentração em x também ele vai ser muito menor do que o gradiente de concentrações em y. Então, nós podemos desprezar os termos que têm a ver com a direção x. A camada limite, vamos lembrar também que ela é uma Então, lembrando que a camada limite é muito fina, então o gradiente de pressão na direção x na camada limite é aproximado ao gradiente de pressão na corrente livre. Então, nós podemos dizer que o gradiente de pressão em x é aproximadamente ao gradiente de pressão na corrente livre. Então, dessa forma, a forma então de que a pressão em x vai depender de quê? Da geometria da superfície. Então, com as simplificações que foram faladas anteriormente, então nós podemos, que foram faladas aqui anteriormente, é decir, desprezando os termos em x e, além disso, de forças de corpo desprezíveis, sem geração de energia e escoamento não reativo, com essas simplificações, a equação de continuidade da D1, do apêndice D, página 630 do Incorpora, fica como o gradiente de velocidade em x mais o gradiente de velocidade em y igual a zero. Essa é a nossa primeira equação. Então, as duas parcelas representam o quê? O fluxo líquido de entrada e saída de massa nas direções y e x. A equação de movimento na direção x, a equação D2 do anexo D, se reduz então a velocidade, a componente de velocidade em x, variação dela em x, mais a componente de velocidade em y, com seu gradiente de velocidade em y, é igual a menos 1 inverso da densidade, vezes o gradiente de pressão em x, mais a viscosidade cinemática, vezes o gradiente de velocidade em y. Então, essa é a nossa equação número 2, sendo que este aqui é a viscosidade cinemática. O termo à esquerda, é decir, o termo à esquerda é a taxa líquida no qual o movimento na direção x deixa o volume de controle devido ao movimento do fluido através das fronteiras, é decir, esta parte aqui. A primeira direita representa a força de pressão líquida e a segunda, a direita, representa, então, a força devida às tensões de cizallamento. Então, e a equação de energia? A equação de energia do apêndice D, página 631, se reduz, então, a componente de velocidade em x vezes o gradiente de temperatura em x, mais componente de velocidade em y vezes o gradiente de temperatura em y igual a alfa, esse alfa é a difusividade térmica, vezes o gradiente de temperatura em y, mais a viscosidade cinemática dividido Cp, vezes o gradiente de velocidade em y, em nossa equação 3. Este termo à esquerda representa a taxa na qual a energia deixa o volume de controle devido ao movimento global do fluido, é decir, a adversão. A primeira direita, esta primeira taxa direita, significa a entrada líquida de energia térmica devido à condução na direção y.
E o segundo termo à direita significa o que resta da dissipação viscosa. E a equação de conservação de energia na espécie, aplicando a conservação de massa no volume de controle, ela é igual a componente de velocidade na direção x vezes o gradiente de concentração em essa direção, mais o componente da velocidade na direção y vezes o gradiente de composição nessa direção é igual a difusividade binária vezes o gradiente de concentração em y. Este termo à esquerda, então, o transporte líquido da espécie A devido ao movimento global do fluido, adversão, e o termo à direita, a entrada líquida devido à difusão na direção Y, a entrada líquida de massa devido à difusão na direção Y. Então, a solução dessas equações da camada limite, velocidade térmica e de concentração, que são as equações que vimos anteriormente, são as equações da equação 1, esta de velocidade térmica e a equação de massa, que são as equações da camada limite de velocidade térmica e de concentração, então permite determinar então as variações especiais da velocidade, da componente de velocidade em y e em x, da temperatura e da concentração nas camadas limites laminares. As equações 1 e 2, elas são desacopladas. Então, elas permitem determinar o campo de velocidade, o campo de velocidade da componente U em x, y e da componente B em x, y, sem considerar a equação 3. Conhecidos, então, o campo de velocidade, então é possível determinar o gradiente de velocidade em y e a tensão superficial. Já as equações 3 e 4, elas têm a presença de campo de velocidades, então elas são acopladas às equações 1 e 2. Então, eu preciso do campo de velocidade em x e em y, conhecidos para resolver as equações 3 e 4. Então, com o campo de velocidade conhecido, é possível ter o campo de temperatura, o perfil de temperatura e o perfil de concentração. Esses perfis de temperatura e perfis de concentração, então, eles são necessários para obter o coeficiente de transferência de calor e o coeficiente de transferência de massa. E esses coeficientes de transferência de calor e de massa dependem de quê? Do campo de velocidade também. Então, a análise então das equações da camada limite, ele está restrito ao escoamento laminar e sua matemática é complexa. Muitos casos de engenharia envolvem então a transferência de calor convectiva turbulenta. Ele é mais complicado que o laminar e essas equações estão no apêndice E do Incropera de páginas 633 a 634, que não são objeto do curso. Os objetivos, então, do desenvolvimento das camadas limite. Primeiro, compreender os processos físicos que ocorrem nas camadas limites que afetam o atrito e a transferência de calor. Segundo, usar estas equações para identificar parâmetros de similaridade das camadas limites chaves. E terceiro, usar estas equações para identificar analogias entre a transferência de momento e a transferência de calor, de massa e de calor. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua no próximo vídeo.